A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu vou dar uma passada aqui num assunto que hoje me chamou muita atenção aqui no Instagram. Eu estava navegando, vamos dizer assim, e eu me deparei com um vídeo de dois homens, eu não sei o nome deles, não sei quem são, e por acaso alguém perguntou uma coisa e eles deram uma resposta assim completamente estranha, tá? Então é sobre isso que eu queria falar aqui hoje, sobre um assunto que eu acho muito importante e que a resposta foi completamente absurda, tá? Essa pergunta que ele fez, eu já vou falar sem demora, não gosto de enrolação. Eu sei que alguns irmãos estão entrando agora, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aos irmãos que já nos conhecem há mais tempo, que Deus abençoe. Aos que estão chegando agora também, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu queria fazer esse comentário porque eu acho que ele é de extrema importância, tá? Inclusive, eu até respondi lá sobre isso aqui e eu quero falar sobre o assunto. Não sei o nome, também se soubesse não ia ficar citando o nome, não é da minha prática fazer isso, ficar citando o nome das pessoas, nem nada, mas aqui nós estamos tratando de ideias, então eu quero mostrar por que essa ideia está completamente errada, tá bom? O que acontece? Qual foi a pergunta? A pergunta foi a seguinte: qual é a diferença entre dom de profecia e ministério profético? Irmãos, a gente pode ter vários tipos de respostas, né? Eu sei que alguns vão responder de um jeito, outros vão responder de outros, mas existe uma circunstância em que a resposta ela é extremamente perigosa. Por exemplo, você pode dar uma resposta até errada, porque você não entende, mas a sua resposta não ser extremamente danosa, é apenas uma interpretação diferente, ou talvez uma interpretação errada, mas existem circunstâncias em que essa interpretação, ela é, eu diria assim, ela é maligna ao extremo, tá? Então, por exemplo, a resposta que foi dada foi o seguinte: olha, a diferença do dom de profetizar, isso a pessoa disse, né? Que a diferença do dom de profetizar, que o dom de profetizar seria para edificar, consolar e exortar. Enquanto o profeta, ou o ministério profético, segundo essa pessoa, seria que... detalhe. Isso aí, segundo essa pessoa, seria o quê? O dom de profecia seria a pessoa poder agir, consolar, edificar e exortar de acordo com a palavra de Deus. E que o profeta não dependeria da palavra de Deus, ele simplesmente falaria e Deus tinha que fazer. E aí, para meu susto, eu fui olhar os comentários e várias pessoas estavam assim concordando, baseado em um versículo fora do contexto, tá? E que versículo é esse que estava fora do contexto? Quando Elias está lá diante de Acabe, né? Lembra de Acabe, Jezabel, aquela turma toda? Ele estava lá e ele disse para Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover, segundo a minha palavra, é isso, né? E aí eu queria falar sobre isso aqui, tá? Então, o que eu coloquei de resposta lá? Olha, gente, Elias não deu ordens a Deus. Então, muitas pessoas têm essa ideia de que Elias determinou e Deus tem que fazer. Não, nunca. A Bíblia diz que nenhuma profecia, seja da Escritura ou não, e aí eu estou falando profecia da Escritura porque a Escritura tem mensagens proféticas, né? Mas a profecia jamais, a profecia nunca foi feita, não foi produzida por coração humano. Não é o meu desejo sobre a sua vida, é a palavra de Deus. O que Deus disse? Então, a profecia ela nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas são homens que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso em qualquer contexto profético, tá? Não existe profecia em que a pessoa determina e Deus tem que fazer. Então, qual que é o grande erro da interpretação sobre quando Elias diz, segundo a minha palavra, não choverá? Veja bem, Acabe tinha à sua disposição quase 1000 profetas.
pelo menos daqueles que morreram lá, quando Elias chama eles para o Monte Carmelo, né, que desce fogo do céu e tudo, ali a Bíblia diz que havia 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, ou seja, o total são 850 profetas que estavam ali. Todos esses profetas profetizavam paz, falavam coisas, mentiras, para o Acabe, ok? Então, eles falavam isso do coração, era a profecia do coração deles. Mas Acabe sabia muito bem que Elias era homem de Deus. E o próprio Deus se referia aos profetas como os profetas meus servos. Então, quando Elias falava alguma coisa, ele já sabia que ele estava falando de acordo com a palavra de Deus. Prova disso, Tiago. Tá? Então eu escrevi, que eu vou ler o que eu escrevi de uma vez para não perder o raciocínio. Gente, Elias não deu ordens a Deus, nada disso. A Bíblia explica que Elias orou e teve resposta de Deus. Ele não chega lá e determina que Deus tem que parar de chover ou tem que fazer chover. Ele orou e teve resposta de Deus. Com essa fala, ele não estava dizendo que Deus iria obedecê-lo de qualquer maneira, mas que a palavra que ele trazia certamente se cumpriria, porque Deus tinha falado isso com ele já, né? Fazendo um contraste às mensagens dos falsos profetas de Baal, que estavam na corte de Acabe e Jezabel. Esses profetas que eram financiados pela Jezabel, né, esposa de Acabe, inclusive sobre os custos dos impostos dos israelitas que haviam abandonado o Senhor. Tiago explica claramente que não foi uma imposição pessoal da parte de Elias. Antes, tudo foi fruto de intensa oração. Isso está em Tiago 5, versos 17 e 18, que diz assim, ó: Elias era homem semelhante a nós. Ele não era uma divindade, é isso que Tiago está dizendo. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Então ele ora com instância para que não chovesse. Obtendo essa resposta de Deus, ele chega para Acabe, que está rodeado de falsos profetas, dizendo, né, que vai chover, vai ter prosperidade, porque a prosperidade na época estava ligada à chuva, porque se não chove tem seca, se tem seca não tem colheita, não tem colheita não tem comida, então tem fome. E também não tem mercadoria, então para trocar. Então a prosperidade dependia da chuva. Os falsos profetas, as palavras deles eram palavras de paz, eram palavras de alívio, eram palavras falsas. Segundo a palavra deles, iriam chover. Aí Elias faz, pois segundo a minha palavra não vai chover. Não é que Deus vai fazer porque Elias mandou. Pelo contrário, Elias está dizendo que não vai chover porque Deus havia avisado Elias e ouvido a oração de Elias. E ao ouvir essa oração, Elias tem essa resposta, então ele vai lá e fala: orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e meio, né, ou 3 anos e 6 meses, não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então, por que isso é extremamente importante? Você imagina que várias pessoas estavam escrevendo debaixo daquele vídeo que a pessoa estava certa em dizer que um profeta determina e Deus tem que fazer. Inclusive, essa ideia, falsa ideia, ela é antiga, tá? Vários homens aí que ensinam a palavra há muito tempo já, eles colocaram isso na mente das pessoas de que você tem que determinar e Deus vai ter que obedecer, porque Elias fez. Olha, irmãos, Elias não fez nada disso. Elias era servo de Deus, Deus não era servo dele não. Sabe, as pessoas estão invertendo as coisas. O servo ali é Elias. Então Elias, quando ele chega e fala, ó, segundo a minha palavra não vai chover, ele não está dizendo que ele não está sendo arrogante, ele não está sendo, né, abusado ali a ponto de falar assim, eu estou falando e agora Deus vai ter que cumprir. Isso não existe. Em lugar nenhum na Escritura existe essa ideia. O que existe é súplica, é oração, é pedido. O próprio Jesus nos ensina a orar segundo a palavra de Deus. Você pode pedir? Pode. Você pede as coisas, mas você ainda assim tem que estar submisso à resposta de Deus, inclusive ao não de Deus. Por isso, por nós cada dia nos dai hoje, seja feito. Aí ele vai falar assim, seja feita a tua vontade. Não é a nossa vontade. A nossa vontade não é boa, perfeita e agradável.
E como vamos experimentar a vontade de Deus? Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, Paulo diz, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, não entra na forma desse mundo, mas sejam transformados, transformai-vos. Não é transformar o mundo, é transformar você. Seja transformado pela renovação da sua mente ou do seu entendimento. Para quê? Para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então isso tudo é o que nós precisamos ter na nossa mente. Jesus mesmo, quando ele ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele está nos ensinando que a vontade de Deus tem que prevalecer sobre a nossa. Uma vez que nós entregamos nossa vida para Ele ser o Senhor, é Ele que manda, Ele é o Senhor, Ele é o dono. Inclusive, para o dia de nascer, para o dia de morrer, nós precisamos entender que Deus é o dono da nossa vida. Elias sabia disso. Ele não é dono de Deus. Deus não é um cartão de crédito que você passa e ele tem que... Não é assim que funciona. Nós pedimos a Deus e tendo essa resposta, aí sim nós podemos falar com convicção. Essa convicção Elias tinha quando ele foi para o Monte Carmelo. Quando ele chega lá, ele fala, olha, vamos fazer assim, vai descer fogo do céu, né? Quem fizer descer fogo do céu. Elias não fez ali uma loucura. Ele não está colocando Deus à prova, né? O Daniel colocou um versículo importante, ó. Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, tanto faz, esse profeta seria morto. Deuteronômio 18, 20. Então presta atenção, aí que entra uma coisa que pouca gente sabe. Quando você pega algum comentarista também, eles têm, eu não sei porque eles não, muitos não explicam isso. Aquele mandamento que fala não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não é a proibição de usar o nome de Deus, é a proibição de usar o nome de Deus em vão. Profetas fazem isso quando eles dizem, assim diz o Senhor, quando Deus não o disse. Esse é o grande problema. Isso é usar o nome de Deus em vão. É dizer, Deus mandou dizer isso quando Deus não mandou dizer nada. Você aceitaria, por exemplo, que alguém fosse fazer compra em seu nome? Ou que alguém mandasse alguém fazer qualquer coisa dizendo que é você que mandou? Não, Deus também não. Isso é usar o nome de Deus em vão. Detalhe, a Bíblia diz, não tomarás o nome do seu teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós às vezes passamos, nós que eu falo assim, os cristãos, ficamos passando pano para falso profeta. Olha, se profetizou e não cumpriu, é falso profeta. Ponto. Claramente a Bíblia fala que é falso profeta. Profetizou, não cumpriu, falso profeta. Quer ver onde é que está isso aqui? Ó, eu estou ao vivo aqui, a gente tem que procurar, né? Deuteronômio 13, fala assim, se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, detalhe, deixa eu ler o 18 primeiro, Deuteronômio 18, fala assim, ó, no verso 15, Deuteronômio 18, 20 para frente, tá? São poucos versículos, fala assim, porém o profeta que tiver a presunção, for arrogante, soberbo, né, de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Isso aí, lembra que havia essa punição na antiga aliança. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor, falou em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem aconteceu o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenha temor dele, não tenha medo dele, repreende ele. No caso aqui não era só a repreensão, você já viu que era a pena capital. Então, falar em nome do Senhor, algo que Deus não mandou, a pessoa morria, era a pena de morte para a pessoa, para você ter ideia. Como que Deus não tem por inocente? Deus não aceitava, não aceita, ele não mudou, Deus não aceita usar o nome dele em vão. Ele não aceita alguém dizer, ah, Deus mandou te dizer, e Deus não mandou dizer nada. As pessoas precisam aprender a ter temor de Deus, sabe? Eu vejo que às vezes alguns profetas dizem coisas, não cumprem,
ele coloca lá um tempo. Deus falou que no ano que vem, olha, por exemplo, Eliseu falou com a senhora, olha, ela era estéril e falou assim, olha, o Senhor vai te dar um filho o ano que vem. No próximo ano, nesse mesmo tempo, ou seja, nesse mesmo mês, nesse mesmo período do ano, você vai estar com o filho nos braços. E aí o que aconteceu? Naquele tempo, ela estava com o filho nos braços, ou seja, a palavra que o Senhor disse. Agora, para pensar, alguém diz que vai acontecer alguma coisa no próximo ano. Aí chega o próximo ano e não acontece nada. Aí a igreja fala assim, bobo, deve ser que ele confundiu. Ou às vezes o próprio falso profeta, que é falso, se ele falou em nome do Senhor e não cumpriu, é falsidade. Aí a própria pessoa arruma um monte de argumento e fala assim, olha, mas é porque eu errei a data, a mensagem está certa, mas a data está errada. Não existe isso. Não pode se usar o nome do seu Deus em vão. Deus não vai... Irmãos, a palavra que Deus fala, ela não falha nunca. Eu sei, vou abrir um parênteses, que existem duas circunstâncias importantes para serem explicadas. Uma é a circunstância de uma profecia condicional, como promessas condicionais. Certo? O que são promessas condicionais? Quando Deus fala alguma coisa, mas ele põe uma condição. Olha, isso vai acontecer se você... Mas essa condição não está em momento algum relacionada diretamente àquela pessoa. Por exemplo, eu não posso... Eu não, vou usar uma outra pessoa. Uma pessoa aí que diz que está trazendo a mensagem de Deus, ela não pode estar usando aquilo ali para obter vantagens para si mesmo ou para quem o contratou. Entendeu ou não? Você, claro que o objetivo trazendo para os dias de hoje. Um determinado pastor contratou um famoso profeta e esse suposto profeta chega na igreja e fala, olha irmãos, Deus mandou dizer que aqui vai surgir os 30 próximos empresários dessa cidade. Isso é muito comum de acontecer, né? E aí ele falou que esses supostos próximos empresários têm que ter fé e tem que plantar uma semente aqui no meu ministério, tem que plantar uma semente no ministério dessa igreja aqui, etc e tal, e é R$1.000, um exemplo. O que é isso? Né? Isso aí tá nítido. Precisa de quê? Para você ver que isso aí é uma mentira. Que é uma manipulação. Isso tem nome, isso é manipulação. Então, a gente tem que ficar atento. Então, Deus deixa a primeira regra clara. Tá aqui, Deuteronômio 18, do verso 20 ao 22. Então, 3 versículos já te livra de um monte de problema. Profetizou e não cumpriu, é falso profeta. Mas eu gosto muito dele, gosto muito dela, é mulher de Deus, é homem de Deus, é nada. Se profetizou e não cumpriu, é falso profeta. Guarda isso no seu coração. Nunca deixe uma pessoa passar batido. Deus não deixe usar o nome dele em vão. Se usou o nome do Senhor em vão, disse que vai haver alguma coisa, uma cura, por exemplo, isso sempre acontece quando alguém está doente. Aí vai aquele tanto de profetas profetizar cura. Fala, Deus falou que vai te curar. Aí a pessoa vai lá e morre. Aí a família fica assim, bom, mas Deus curou. Sabe a forma que Deus usou para curar? Deus levou. Não, Deus não dá mensagem dúbia. A mensagem ela tem que ser clara. Ela tem que ser objetiva. Ela tem que ser inteligível. Certo? Se a mensagem ficou em dúvida, das duas uma. Ou o profeta é um incompetente que não está sabendo transmitir a mensagem, né? E ele vai ter que prestar conta disso. Ele não pode tirar e nem acrescentar nada. A Bíblia proíbe. Agora, se ele está entregando essa mensagem de forma dúbia, por que ele está fazendo isso? Quer um exemplo? Por exemplo, não é necessidade nenhuma de tremelique, de tremedeira. A pessoa vai entregar uma profecia, aí ele começa a mudar de voz, ele começa a dar umas tremedeiras, começa a fazer todo um teatro. Para que isso? É uma mensagem. É simples, é só entregar a mensagem. Não tem segredo nisso. Quanto mais simples, mais objetivo. Há uma simplicidade do evangelho que ela está sendo perdida. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, olha, eu temo que a serpente, da mesma forma que bagunçou a mente de Eva lá, possa fazer isso com vocês, contaminando a mente de vocês, para que vocês se afastem da simplicidade do evangelho. As pessoas estão se afastando, elas estão mais apegadas a quando as coisas têm algum aspecto teatral. Tem pessoas que estão ministrando e de repente ela começa a fazer uns tiques nervosos lá, para fingir que não, eu estou sentindo alguma coisa do espírito aqui. Aí as pessoas falam, ai meu Deus, estou até arrepiando. Quer arrepiar? Desce a montanha russa. Sabe, a gente precisa estar atento para o que a Bíblia fala. Primeiro ponto, profetizou e não cumpriu, é falso profeta.
Toda vez que alguém profetizar, anota isso. Deuteronômio 18, do 20 ao 22. Ah, mas Antigo Testamento. Olha, isso é regra básica para o Antigo e para o Novo Testamento. Se for uma mensagem da parte de Deus, ela tem que cumprir a risca. Segundo ponto, se é uma mensagem condicional, essa condição sendo cumprida, a profecia não pode falhar. Ela não pode falhar. Por exemplo, uma pessoa está desviada dos caminhos do Senhor e alguém chega e fala assim, olha, o Senhor disse que se você voltar para Ele hoje e for fiel, o ano que vem Ele vai fazer isso, isso e isso na sua vida. A pessoa volta para o caminho do Senhor, é fiel, chega o ano que vem, Deus não faz nada na vida dela. Aí o que a pessoa diz? Ah, Deus mentiu para mim. Deus não mentiu, não. É você que está caindo em lorota das pessoas. Profecia tem que cumprir sempre. Se ela é condicional, a condição foi cumprida, ela tem que cumprir. Deus não vai deixar alguém fazer a parte dele que ele exigiu e o Senhor não vai fazer a parte dele. Deus não vai ser infiel com as suas próprias palavras. Entende? Deus sempre é fiel com aquilo que ele diz. A infidelidade de uma pessoa pode sim alterar a profecia quando ela é condicional, mas ela não pode alterar uma profecia incondicional. Porém, a profecia não pode mudar. Por exemplo, ela não pode mudar sem ser avisada. Por exemplo, Isaías foi enviado por Deus para falar com Ezequias. Ezequias, coloca a sua casa em ordem. Olha que privilégio. Coloca a sua casa em ordem porque você vai morrer. Certamente você vai morrer. Então arruma aí, coloca o seu sucessor, o seu filho para fazer uma corregência e etc e tal. Porque você vai morrer e pronto. Isaías vira as costas e vai embora. Isaías não estava ali falando do que ele acha, do que ele pensa, se ele concorda. Ele não tentou amenizar. Ah, vai ser dolorido para o rei. Problema, Deus sabe, Deus está falando com o rei, ele sabe com quem ele está falando. Então Ezequias, coloca a sua casa em ordem. Só que o rei Ezequias vira para o canto, chora igual uma criança. Senhor, o Senhor tem visto que eu tenho sido fiel, tem misericórdia, etc e tal. Pediu mais um tempo. O Senhor então manda Isaías voltar, ele ainda estava ali nos arredores do palácio. Volta para lá e fala com Ezequias, eu ouvi a tua oração, a sua súplica, e eu vou te dar mais 15 anos de vida. Ok. Sabe aquele filho de Ezequias, o tal do Manassés, que fez um monte de gambiarra, que praticou satanismo praticamente? Pois é, o Manassés nasceu 3 anos depois dessa época que Ezequias tinha que ter morrido. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. O tataravô de Ezequias, Salomão, tinha falado isso. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Por que ele não morreu dentro do tempo certo? Não. Depois, o que ele faz? Ele tem esse filho, que começa a reinar com 12 anos de idade, que significa que Ezequias, 3 anos depois que ele foi ter o Manassés. E outra coisa, outro problema, Ezequias agora vai receber as visitas do pessoal da Babilônia e esses visitantes, ele abre o castelo, o templo e mostra toda a riqueza do rei, a riqueza que havia na casa do Senhor e tudo, e isso atrai a cobiça da Babilônia, e é por causa dessas coisas que a Babilônia vai crescer o olho e posteriormente vai levar o povo de Judá para o exílio na Babilônia. Poderia ter morrido no tempo certo, mas tá bom. Mas vamos lá. Essa profecia, ela mudou? Ela mudou, entre aspas. A primeira profecia foi, olha, coloque sua casa em ordem, porque você vai morrer, certamente vai morrer. Só que quando Deus vai lá, ouve a oração de Ezequias, ok? E manda Isaías voltar, o próprio Ezequias, ele é informado dessa alteração, porque ele mesmo solicitou uma graça do Senhor para um pouco mais de tempo. E o Senhor então foi gracioso, foi favorável a ele, e então manda Isaías ir lá. Deus não deixou ele ainda acreditando na primeira profecia. Deus não deixou ele enganado. Então, quando o profeta profetizar alguma coisa e não cumprir, você falar na cara dele, você é um falso profeta, e ele disser para você, não, é porque Deus mudou, semana passada Deus falou isso comigo. Mentira. Porque toda vez que Deus precisar, isso em concordância com essa pessoa que solicitou, que foi o Ezequias, ele vai enviar aquele mesmo profeta para vir e falar, era isso, isso e isso. Para deixar claro que Deus está ciente de toda essa alteração. É Deus que está fazendo essas coisas. Agora, eu já vi casos de um casal recebeu uma profecia de um determinado desses itinerantes que vêm por aí, dizendo que eles teriam um filho, mas a mulher era estéril e ela ficou na esperança. Imagina a esperança de uma mãe que está ansiosa para ter um filho que agora, supostamente, o Senhor disse que ela vai ter no próximo ano, nesse mesmo tempo. E aí a igreja começou a ficar empolgada, começou a ficar na expectativa e já começaram, tratá-la como uma mãe
pela fé, assim dizem os irmãos, mas a fé não é irracional, a fé tem que ter a palavra de Deus como base. E aí o que acontece? Foi crescendo a expectativa desse casal de que esse filho viria no próximo ano, só que chegou o próximo ano, nada, não aconteceu nada. Então a frustração chega, então chega a depressão, então chega aquele momento de angústia, de frustração literalmente, de dizer, Deus mentiu para mim. A pessoa diz assim, Deus mentiu para mim. Deus não mente, não foi Deus, sabe? O pastor dessa igreja, ele tem mais do que obrigação de repreender esse falso profeta, de informar outros, olha, esse camarada é falso profeta. Não, muitas vezes, alguns passam pano, tá? O erro está em dois, naquele que está falando e naquele que está contratando, naquele que muitas vezes está vendo que está enganando o povo e não faz nada, deixa para lá. Como é que um pastor pode ver, sabe, um lobo tirando a lã, tirando a carne, chupando o osso das ovelhas, e ele fica lá e não faz nada? Ele é conivente, ele é lobo também. A grande verdade é essa, ele é lobo também. Como o pastor desse casal aí é lobo, entende? Assim como o falso profeta que ele contratou, porque eles fazem parte do mesmo clã, eles se conhecem, eles têm o mesmo cheiro. É por isso. Então, meus irmãos, foi um falso profeta na sua igreja, profetizou coisa errada? Foi. Então, profetizou e não cumpriu? É falso profeta. É falso profeta. Então, tenha isso em mente. Segundo ponto, e se a profecia cumprir? Pode acontecer isso? Pode. A Bíblia fala disso. Aonde? Deuteronômio 13. Só falar uma coisa aqui. Detalhes disso aqui eu escrevi nesse livrinho aqui, ó, Dom de Profetizar. Não estou fazendo propaganda de livrinho, não. Estou explicando isso aqui porque alguns irmãos aí devem ter ele. Se você não leu, lê ele, tá? Todinho. Eu vou mostrar os outros aqui depois, mas o Dom de Profetizar, tive que explicar ele detalhadamente, um por um, né? Eu vou mostrar esse aqui de uma vez para vocês. Ó, ele tá meio batidinho, porque esse aqui eu dei pro meu filho. É esse aqui, ó. Os dons espirituais revestidos do poder do alto, que é a parte 1, que eu falo sobre necessidade dos dons. A parte 2, que é compreendendo os dons ministeriais, que aí no caso envolve os dons lá de Efésios, né? Efésios 4. Aí a parte 3, que é dom de profetizar. A parte 4, que é os dons de curar, que é no plural mesmo, e operações de milagres. E a parte 5, que é esse aqui, o discernimento de espíritos, tá? Os bastidores do mundo espiritual. O que acontece? Essa terceira situação, lembra, a primeira, profetizou e não cumpriu, não é de Deus. Profetizou algo condicional, a condição sendo cumprida tem que acontecer. A condição sendo feita, a profecia tem que cumprir, ok? Agora, tem uma terceira circunstância. Profetizou, cumpriu, mas a pessoa está ensinando a levar o povo para longe de Deus. Deuteronômio 13, a partir do verso 1. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou e disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses que vocês não conheceram, ou seja, ensinando o povo a fazer coisa errada. Não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador. Por quê? O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova. Vocês estão sendo provados para serem aprovados. O povo de Deus pereceu porque falta conhecimento. Deixa eu beber água, senão não vou conseguir falar, né? Então pensa. Um povo sem conhecimento fica refém de falsos profetas. Ok? Eu sempre falo, o pastor que poupa o lobo, ele sacrifica as ovelhas. Essa característica de poupar o lobo, sabe, de ser muito manso com o lobo, é uma característica de alguém que é lobo também. Tá? Porque um pastor ele tem que ser manso com as ovelhas, ele tem que ser manso com as pessoas de modo geral, mas observa Jesus, o comportamento de Jesus. Jesus era manso, ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele tinha compaixão da multidão que estava ali sedenta de ouvir a palavra. Eram pessoas, muitos eram pecadores, mas eles estavam ouvindo com sinceridade, desejando. Alguns iam para comer pão. Ele fala, vocês estão aqui por causa do pão, mas ainda assim ele ministrava. Agora, ele não era assim tranquilinho
com os fariseus hipócritas. Os fariseus, ele fala com eles de uma forma severa, tá? Todo pastor tem que ser rígido com o lobo. Imagina uma situação real, real que eu falo física, onde você está pastoreando ovelhas num pasto, como Davi ficava lá, por exemplo, e de repente aparece um lobo. Aí você é manso com as ovelhas, é lógico, mas você vai ser manso com o lobo? Não pode. Né? Então todo pastor ele tem que ser ríspido com o lobo. Isso não tem como ser diferente, tá bom? Agora eu vou continuar. Deuteronômio 13, verso 1. Eu já li, mas vou ler de novo. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se esse sinal ou prodígio acontecer, né, de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses que vocês não conheceram, não deem ouvido às palavras desse profeta. Porque o Senhor, profeta ou sonhador, né? Porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus. Não é para seguir esse profeta que vai levar vocês para outros deuses ou para praticar o pecado. Está cheio de falsos profetas hoje. Como é que eles agem hoje? Eles não ficam mandando você adorar outros deuses, porque isso é óbvio. Você sabe que vai ser uma mentira explícita. Então, qual é a forma que o inimigo usa para falar mentira sem você perceber? Fala meias verdades. E com as meias verdades, o que eles fazem? Eles diminuem como é que eu digo? Eles diminuem a importância que você tem que dar para a santidade e eles reduzem também o pecado a uma coisa comum. Todo mundo peca, todos nós somos pecadores. O que eles estão dizendo com isso? Logo, o pecado não seria um problema tão grave assim. Aliás, alguns já dizem que nem existe pecado mais, né? O que é isso? Semente do diabo. É um falso evangelho, é um evangelho contaminado. Falsos profetas. E aí, o que vai acontecer? O Senhor fala, siga o seu Deus e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, dê ouvido à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto. Que no caso, lembra que eu falei que era a pena de morte? Pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou para que andasse neles. Assim, eliminando esse cara, né, na época, eliminarão o mal do meio de vocês. E hoje, o que você vai fazer? Você não vai aplicar uma pena de morte para esse falso profeta, mas simplesmente você vai ignorar tudo que ele possa oferecer de nível espiritual e qualquer coisa. Se ele quiser se arrepender, sentar no banco da igreja, amém, receba, eu até arrependi de verdade, amém. Agora, se ele não se arrependeu, como é que você vai conviver com ele e ficar ali? Paz assim, meu querido, tem gente que fica bajulando, e o tanto de protetor que tem de falso profeta é uma coisa absurda. Essas pessoas que protegem os falsos profetas, elas não são vítimas dos falsos profetas, elas são cúmplices deles. E a cumplicidade faz com que eles sejam, literalmente, pessoas que não são coitadinhos dentro dessas circunstâncias. São pessoas que elas estão ali apoiando esse falso profeta em tudo, ou seja, elas são copecadores. Elas pecam por coparticipação, tá? Elas participam do pecado alheio, tá bom? Então, uma pessoa escreveu aqui, ó, uma expressão, né? Você é poderoso, você pode tudo. Sim, é uma das expressões, e vários outros, né? Essa ideia de palavras positivas, como se isso é fé na fé. A gente tem que tomar cuidado com essa doutrina maligna de fé na fé. Você não deve ter fé na fé, você tem que ter fé em Cristo. E a fé em Cristo, ela tem princípios. O principal princípio da fé é que a vontade de Deus é soberana, ela prevalece sobre a sua vontade. Vou te dar um exemplo de um costume. Cuidado para você não tomar isso aqui que eu vou te explicar como uma coisa arbitrária no sentido de sempre condenar as pessoas, tá? Que as pessoas aprenderam errado, elas fazem errado, elas ensinam errado, e isso vai perpetuando, mas na medida que elas forem entendendo, elas vão abrindo mão disso, mas não precisa você condenar os irmãos com rispidez por causa disso que eu vou dizer. Mas eu vou te explicar, por exemplo, um ensinamento errado que pegou a igreja brasileira assim
e rede. Aquela ideia de vira para o irmão do seu lado, vira para o irmão do seu lado e profetiza uma semana de bênção na vida dele. Meu querido, profecia não é o desejo do meu coração, não é eu profetizo. Toda profecia bíblica é assim diz o Senhor, não é eu disse. A profecia bíblica, ela sempre, quando eu falo de profecia bíblica, é o exemplo, os vários exemplos que a gente tem na Bíblia de profecia. Ou ela começa com assim diz o Senhor, o profeta deixando claro, eu não tenho nada a ver com isso, isso é a palavra dele, ou ele fala a mensagem e depois diz, assim disse o Senhor. Pronto. Não é eu profetizo. Se você deseja uma semana de bênção para a pessoa, diga claramente, eu desejo uma semana de bênção para você. Corta a palavra eu profetizo e troca por eu desejo, aí vai estar certo. Às vezes a pessoa diz, hoje mesmo eu li um comentário em que uma pessoa escreveu assim, todos devemos profetizar na vida dos irmãos. Não, não. O próprio apóstolo Paulo pergunta, são todos profetas? Lê lá 1 Coríntios 12 ou então 1 Coríntios 14. Leia. Ele fala, são todos profetas por acaso? A resposta é óbvia, não. Então não é todos profetizam. E a profecia não é simplesmente uma palavra de que eu desejo para você. Eu desejo, amém, eu desejo uma semana de bênção para você. Já está bom ou não? Né? Então eu falo, eu desejo uma semana de bênção para você, meu querido, minha querida, Deus abençoe você e tal. Ok, é um desejo sincero do seu coração. Agora eu profetizo não. Vou te dar um exemplo. Se você disser para alguém assim, digamos que eu diga para você, eu profetizo uma semana de bênção na sua vida. Aí o pessoal no Instagram começa, amém, amém, amém. Já viu essas mensagens assim? Ou então assim, Deus mandou dizer para você que hoje vai ser o dia da sua vitória. Pelo amor de Deus, Deus não mandou dizer nada disso. Aí aquele tanto de amém, compartilhe, sabe? Aí manda aquela rede de mensagem. Deus não mandou, não. Imagina, você publica um negócio no seu Instagram e manda, Deus mandou dizer para você, você quem? Qualquer pessoa que aparecer ali, Deus mandou falar? Tá. Aí, imagine que você diz, hoje é o dia da sua vitória. Aí hoje passa o dia de hoje, não acontece nada. Você não teve a tal vitória que você espera. E aí? Falso profeta. Toda pessoa que profetizar alguma coisa e não acontecer é falso profeta. Então, quando você diz, eu profetizo uma semana de bênção, aí aquela semana não acontece nada de bênção, às vezes só desastres. Né? Às vezes a semana é uma semana comum, não foi uma semana de bênçãos, como você esperava. Sim, então chegou no próximo domingo, vamos supor que isso aconteceu no domingo, chega no próximo domingo, você vira para esse irmão e fala, olha, você é falso profeta. Lógico que eu estou exagerando, você não vai virar para ele e falar isso, mas para e pensa. Então, é claro que você precisa ter compreensão que esse irmão foi mal instruído, talvez até o obreiro que mandou ele falar isso, o pregador, aprendeu errado. O que nós vamos fazer com isso? Deixar isso acontecer e virar rotina? Não, mas primeiro, ter paciência e entender que isso aí é uma cultura, embora seja uma cultura errada, temos que ter paciência com nossos irmãos nesse nível. Agora, quando a pessoa chega, isso aí eu estou falando daquela assim, eu profetizo a semana de bênção, vocês sabem como é que é, aqueles jargão, tipo assim, bom dia, você tá bem? A pessoa fala, tudo bem, graças a Deus, mas não está bem nada. É aquela coisa corriqueira. A mesma coisa é essa, eu profetizo a semana de bênção, é aquela coisa, tipo quando alguém diz, eu estou bem, mas não está bem nada por dentro, ok? Quando alguém vem dizendo que é profeta, que está entregando a mensagem de Deus, aí a coisa você tem que ser realmente duro. Tá? Nesse caso, é falta de instrução. Então, instrui essa pessoa, ou se você é líder na congregação, instrui as pessoas a terem esse entendimento de trocar essa palavra eu profetizo, para eu desejo. Desejar você pode, profetizar de si mesmo, nunca. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Então, assim, Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu queria passar aqui e falar sobre isso. Aqui no Instagram não dá para me saber quanto tempo já passou dessa live, mas tem muito tempo que eu não faço nenhuma live aqui. Quero voltar a ter um pouco mais de atuação aqui. Estou pensando em fazer algum tipo de trabalho em que eu possa aproveitar o meu tempo, porque como eu estou usando muito tempo escrevendo esses livros, especificamente nesse momento estou escrevendo sobre dons espirituais, o próximo vai ser sobre... Bem, eu fiz um grandão aqui só para mim fazer as correções no papel, né? Então, eu estou fazendo agora esse aqui do meio, que é os falsos profetas, é o 6, esse vermelho. Depois vai ser o 7, que é esse amarelo, que é o... Cadê? Não está aparecendo, hein? Mas é dons de línguas, interpretação e os cânticos espirituais.
E depois esse aqui, esse capa escura aí, ó, cinza, que é o que a Bíblia diz sobre batalha espiritual, tá? Por que o que a Bíblia diz? Porque tem um monte de gente que fala um monte de coisa de batalha espiritual que é uma balela, que não tem nada aquilo na Bíblia. Tem hora que você fala assim, meu Deus, de onde que esse camarada tirou isso? Né? Mas a Bíblia fala sim sobre uma batalha que nós estamos, tanto que fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Já falei um pouco sobre isso quando a gente tratou aqui nesse aqui os dons de curar e a operação de milagres, onde existem doenças que elas são, na verdade, elas aparentemente são as mesmas doenças biológicas ou doenças da mente, né? Mas elas não estão ali como aquela doença comum. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para você. Existe cegueira, né? A pessoa é cega de algo natural, mas existe cegueira que é por origem espiritual. Existe pessoa que é muda por questão biológica, normal, mas tem pessoa que é muda por causa de ações demoníacas na vida dela. E Jesus repreendeu um espírito que era mudo e surdo. Então o menino não ouvia e nem falava, mas o tímpano dele era normal, as cordas vocais eram normal. Então por que ele não falava e não ouvia? Não era porque ele era mudo e surdo naturalmente falando, mas era o quê? Era um espírito mudo e surdo que estava nele. Como aquela mulher corcunda, 18 anos, que a mulher era encurvada, mas a coluna dela era normal. Ela era encurvada por quê? Porque havia um espírito maligno que estava ali. Jesus usa uma expressão interessante, fala que ela era cativa, né? Ela estava aprisionada, esse espírito estava montado literalmente nela, assim falando, e ela andava encurvada por causa desse espírito. Olha para você ver que coisa, né? Então falamos sobre isso. Nesse outro aqui eu aprofundei um pouco nesse assunto, no discernimento de espírito, tá? Quando a gente vai falar, deixa eu ver o índice aqui. Quando eu falo sobre amigo imaginário de crianças, tem amigo imaginário, tá? Eu sei a visão comum, tradicional, que fala que é até saudável e etc e tal, tá? Beleza. Sobre ouvir vozes. Quantos crentes ouvem vozes? Crentes ou não, mas a pessoa ouve vozes, às vezes ela é perturbada à noite, né? Com pesadelos e coisa. Primeira coisa que eu quero falar para você, se você é crente, não assiste filme de terror. Primeira coisa, tá? Você está abrindo sim portas para os demônios poder te perturbar. Como assim? Quem faz um filme de terror está fazendo um filme relacionado ao quê? Ao terror, ao medo, ok? Para começar, a Bíblia deixa bem claro que Deus não nos deu o espírito de medo. Aí você vai lá e fica tendo prazer em ver um filme de terror. Obviamente, para que aquele filme ele venha a ser assombroso, assustador, o que você acha que os diretores desse filme fizeram antes nos bastidores? Ofereceram ao Senhor. Senhor, abençoe o filme de terror que nós vamos fazer. Você acha que é isso? Óbvio que não. Então, foge de filme de suspense, de terror, de cenas. Às vezes não é filme, mas são vídeos. Como é que pode um crente ter prazer em ver vídeos onde a pessoa está ali se machucando, se ferindo? Não faz sentido, tá? Então, não abram brechas. Então você tem aqui, ó, sobre ouvir voz, ouvir vultos e coisas desse tipo. E não é invenção da mente humana, não é invenção da mente humana, tá? Falei sobre um anátema, tá? Sobre magia, essas coisas que são obras do mal, e se você curte, você aprova essa obra e é co-participante também, né? Sobre várias coisas, e aqui também explico sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Comportamentos estranhos, sabe aqueles comportamentos autodestrutivos, né? Pensamentos de tirar a própria vida, além das doenças físicas de origem espiritual, falei sobre as doenças da alma, perturbações e comportamentos autodestrutivos. Aí eu vou falar nesse aqui, ó, que é dos dons de curar, né? Perturbações e comportamentos autodestrutivos. Esses comportamentos, né, de se ferir, de ficar se cortando, de ficar... Enfim, você já sabe como é que é as ações do inimigo. Existem circunstâncias vamos dizer assim, de problemas psíquicos, diríamos naturais? Existe. Mas existe também a influência maligna, tá? E quem oferece cura
cura, seja ela física ou natural, para essa área da alma, da psique, é só Deus, o Criador da alma. Ninguém mais cura a alma. Ninguém. A ciência não cura a sua alma. Deus cura. Jesus, inclusive, fala assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Não é isso? Toma sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus cura as doenças da alma. A igreja precisa voltar a crer que Deus cura as doenças da alma. Porque quando você fala disso, parece que é uma guerra. Parece que as pessoas ficam, não, mas que isso aí não. Deus cura doenças da alma. Aliás, Deus cura qualquer tipo de doença, a verdade é essa. Tá? Deus precisa curar todas as doenças o tempo todo? Não. Se Deus ficasse curando as pessoas o tempo todo, estava todo mundo vivo até agora. Por exemplo, Lázaro ressuscitou. Olha que milagre maravilhoso, Jesus ressuscitou Lázaro. Mas se Lázaro tivesse ressuscitando o tempo todo, ele estaria até agora ele estava aqui. E não é bem isso que aconteceu, óbvio. Né? Uma irmã escreveu agora que eu vi, que eu tinha parado a mensagem lá, não tinha rolado. Se esses livros estão em livrarias. Ainda não, eu não sei se eles vão para livrarias. Esses livrinhos eu mando todo mês um livro desse, porque todo mês eu tenho feito um, né? Enquanto Deus me permitiu, eu estou fazendo um desses. Eu tenho vários que eu já tenho escrito há algum tempo sobre o tabernáculo, sobre as festas bíblicas, sobre o milênio, sobre vários assuntos que eu vou publicando ao longo do tempo. Então todo mês eu mando um livro desses aqui para os irmãos. Para os irmãos lá, como é que você vai fazer para participar? No site queroparticipar.com.br. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui atrás, aqui em cima. Aqui, ó. Eu acho que vai. Cadê? Quero participar. Viu? .com.br. Pronto. Só girar aqui um pouquinho. Pronto. Quero participar.com.br, tá? Então o que acontece? Aí você é só entrar lá que tem explicação direitinho. Se tiver em dúvida, lá no finalzinho tem um ícone do WhatsApp, tá? Lógico que agora o horário agora já está tarde, mas aí você pode mandar uma mensagem lá se tiver alguma dúvida sobre como que ele funciona. Tá tudo explicadinho lá, tá bom? Olha que testemunho lindo aqui, ó. Tem uma pessoa que escreveu assim, ó. Tá lá, família Leiturinha, né? Jesus me curou da depressão, né? Então o que acontece? Aí ela fala assim, mas hoje eu sofro comigo mesmo, etc e tal, me sinto falha e impotente, fraca, sempre errando. Veja bem, a depressão, como qualquer outra circunstância da alma, ansiedade, o que mais? Medos, as fobias, né? Aqueles excessos de fobia, enfim, qualquer circunstância da alma ali, Deus cura, mas isso não quer dizer que nós nunca vamos ter outra coisa, tá? Então se sentir, por exemplo, fraco, impotente, falho, isso faz parte do momento em que nós estamos ali lutando muitas vezes contra o pecado, não sei se esse é o caso, e nós estamos ali falhando, não estamos conseguindo vencer aquilo ali. Existem circunstâncias que a gente precisa, primeiro, uma coisa que tem faltado no ensino, em todas as áreas do nosso país, disciplina, tá? Sermos disciplinados. Quando a gente vai lutar contra o pecado, lá em Hebreus diz assim, vocês ainda não têm lutado até o sangue contra o pecado. O que é lutar até o sangue? É lutar com toda firmeza contra o pecado. É óbvio que alguém vai dizer, mas a gente sozinho não vence o pecado. Isso é óbvio, né? Nós dependemos do Espírito Santo para isso. Mas quanto nós estamos deixando ser quebrantados pelo Espírito Santo para vencer o pecado? Porque muitas vezes nós estamos tão presos às coisas do mundo, que eu não sei que hora que você entrou aqui nessa live, mas desde que hora que você está no Instagram, as pessoas passam horas e horas e horas e horas, mas não oram, não leem a Bíblia, não param para ouvir uma pregação, muitas vezes, não é verdade? Muitas vezes passam semanas sem participar de um culto e não sente falta. Às vezes vai orar, aquela oração mecânica. A Bíblia diz que um coração contrito e um espírito quebrantado, Deus não rejeita. Então, Deus não rejeita um coração contrito
e um espírito quebrantado. Mas, será que o nosso coração está contrito e o nosso espírito está quebrantado? Será? Né? Apareceu uma notificaçãozinha aqui para mim. Ó, eu não sou bom com o Instagram. Eu vou clicar aqui, se der algum problema, deixa eu ver se aparece aqui. Ah, não, uma irmã perguntou o que está acontecendo com o áudio. Eu nem sabia que aparecia essas perguntinhas embaixo. O áudio eu não sei, eu acho que está aparecendo bem, né? Tem aqui eu coloquei um ventiladorzinho aqui do lado, ele está soprando baixinho, mas não sei se está interferindo aí para vocês, tá? E os irmãos me dão um retorno aí se o áudio tá tudo bem, tá? Eu também fiz um teste, eu não sei se está aparecendo nas duas páginas. A gente tem duas páginas aqui no Instagram, que é Curso Bíblico Online e Devocional Bíblico Online. Eu sei que está aparecendo aqui em cima, parceria paga, mas ninguém pagou, né? É uma página para outra. E Devocional Bíblico Online. A gente tem dois canais no YouTube também. É o Curso Bíblico Online, que é o nosso trabalho principal, por isso que eu raramente apareço aqui, e o Devocional Bíblico Online. Para que o Devocional volte a funcionar, vou colocar ele funcionando semanalmente ali normal, eu quero aproveitar e publicar aqui e lá para mim não ter, como eu falei, eu estou tendo bastante trabalho para fazer esses livros e ainda manter o trabalho do canal, né? A gente está falando hoje sobre os reis de Israel e os reis de Judá, já falamos deles paralelamente até chegar em Manassés, ou seja, já acabou os reis de Israel todos e a gente está continuando os reis de Judá, vamos terminar em breve, se assim Deus permitir. E vou voltar, se Deus quiser, para Números, né? Que a gente tem aquela parte importante, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, porque eu preciso concluir esse estudo, que é aquela parte que Deus manda Moisés fazer uma serpente, mais tarde vai ficar lá em Israel aquela serpente de bronze, de metal, e lá na frente, no tempo dos reis, essa serpente vai ser quebrada pelo rei Josias. Por quê? Porque o povo de Israel pegou aquela serpente e começaram, rejeitando ao Senhor, começaram a adorar e deu até nome para ela, chamando de Neustã, né? Nahashtanim. Essa Neustã foi quebrada e virou pó. Então tem que voltar para lá depois. Mas então é isso, irmãos. Eu queria falar sobre esse problema que eu vi gravíssimo sobre a interpretação de que o profeta pode falar qualquer coisa e Deus vai ter que cumprir. Deus não tem que cumprir nada. Às vezes as pessoas determinam as coisas para Deus. A gente nunca determina nada para Deus. A gente solicita. Nós somos servos. Por mais que alguém venha com aquela desculpinha, nós não somos servos, nós somos amigos, nós somos filhos. Um filho não manda num pai. É o contrário, né? Então a gente solicita, a gente pede, a gente insiste, né? A gente suplica e Deus faz se Ele quiser. Seja feita a tua vontade. É assim que Jesus ensinou, né? Então, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos de coração. Você que não conhece o outra página, geralmente a gente publica aqui e lá, mas a outra página nossa aqui, eu fiz duas, por quê? Porque você sabe que essas plataformas, elas sempre são assim, elas têm aquela mania de ficar punindo páginas que não andam de acordo com o que elas acreditam, ou que, né? Qualquer coisa que você publique, e agora eu acredito que a censura vai aumentar exponencialmente, né? Então eu fiz as duas páginas, que praticamente a gente coloca as duas coisas, mas se por acaso, porventura, uma delas cair, a outra provavelmente deve funcionar, eu não sei, né? Então aí eu convido você a conhecer essa outra página aqui, que é o Devocional Bíblico Online também, que é a mesma página do Curso Bíblico Online, e também o nosso canal no YouTube, Curso Bíblico Online, para quem chegou aqui agora, tem vários irmãos que conheceram essa semana essa página aqui, são irmãos de Angola e Moçambique, né? E para conhecer o nosso canal no YouTube lá, que é o Curso Bíblico Online e o Devocional Bíblico Online, tá? Espero poder voltar a ter um pouco mais de atividade aqui no Instagram com live, né? Com perguntas e respostas também, que eu parei com elas, né? Mas é bom para deixar nos destaques ali algumas coisas importantes. E também colocar alguns vídeos assim, vídeos gravados, né? Para os irmãos, tá bom? Deus abençoe. Vou tentar encerrar aqui agora.
Espero que dê tudo certinho. Deus abençoe. Quem não entrou lá no site, ó, tem um site de estudos bíblicos que é cursobiblicoonline.com.br. Tudo junto, sem acento, não tem acento nisso, né? Tem no bíblico, não tem acento. Então, cursobiblicoonline, tudo junto.com.br. Tem vários estudos, muitos estudos, artigos lá, interessante para os irmãos, tá? Quem for acessado pelo computador, tem uma guia para você pesquisar. Você pesquisa lá um assunto específico, se tiver lá, aparece para você, tá bom? Que Deus abençoe. Eu vou encerrar aqui agora. Você que está chegando agora, não deixa de ver essa live não. Volta lá no início, tá bom? E aí a gente vai... deixa o seu comentário aí embaixo também, né? Que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser, tá?